Uma noite abençoada a todos vocês. Espero encontrá-los felizes. Queridos, hoje, quarta-feira, dia 26 de setembro de 2024, eu estou aqui para palestrar, para trazer uma palavra, para trazer mais um entendimento dado pelo Espírito Santo aos filhos de Deus que não tem mais o véu posto sobre o rosto, que Ele abriu a mente e, sendo salvo na mente, fomos libertos de todo sistema religioso que aprisiona, esse sistema cruel, perverso e mau, que ata fardos pesados sobre os ombros das pessoas. E as pessoas ficam aprisionadas dentro dessas sinagogas, pensando que estão agradando a Deus e, na verdade, estão servindo a homens que são gananciosos, que têm seus interesses e suas conveniências. Então, hoje, eu quero rapidamente falar sobre um tema. Você já é salvo. O que falta é ser salvo na mente e não no corpo. Por que desse tema? Porque eu afirmo que você já é salvo. Porque esta salvação, dita e ensinada pela religião, principalmente a evangélica, não tem nada a ver com o que eles falam, com o que eles dizem, com o que eles ensinam. Eles focam no corpo, nesta vida terrena, eles focam nas obras. Você tem que deixar de fazer ou tem que fazer para você ser salvo. Nós aprendemos na religião que uma pessoa, para ser salva, ela precisa cumprir ritos. Tais como, primeiro rito, aceitar Jesus como Salvador. Se você quer ser salvo, segundo eles, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu não preciso aceitá-lo. Quem sou eu para aceitá-lo? Diz eles que eu preciso me batizar para arrependimentos de pecados. Se pecado era a transgressão da lei, e os transgressores da lei foram os judeus, que não cumpriram a lei, que viveram em desobediência. Por isso que Paulo diz que todos eles, os judeus, pecaram. Por isso que João disse que qualquer judeu que dissesse que não era pecador era mentiroso. Jesus veio para cumprir a lei, veio para buscar e salvá-los, pois eles se encontravam perdidos. E então, segundo as leis dos judeus, eles tinham que se batizar, porque batismo era para arrependimentos de pecado. Participar, agora uma vez, segundo eles, salvo de uma tal santa ceia do Senhor, que eles dizem que é comunhão com Deus e comunhão uns para com os outros. E de tantos outros procedimentos ensinados pelos líderes religiosos dentro dessas instituições. E as pessoas não abrem mão disso, não abrem mão do templo. O templo faz parte desse contexto de salvação. Eles ensinam que você precisa, aspas, ter uma igreja, porque eles chamam o templo religioso de igreja. E aquilo nunca foi igreja, é um espaço físico. Deus não habita naqueles lugares. Ali nunca foi e não é o tempo da habitação de Deus. Paulo foi claro quanto a isto. Paulo foi
o que recebeu a revelação do Evangelho eterno, da graça de Deus, através do Cristo ressuscitado. E Paulo disse: vós sois o templo da habitação de Deus. Aonde é que Deus habita? Em nós, não nesse corpo como ensina a religião, mas no nosso espírito. O nosso espírito, sim, é o tabernáculo, é o templo, é a morada do Espírito Santo de Deus. Pelo que vemos, a salvação tal dita pela religião é no corpo, por meio das obras, dos méritos. As pessoas precisam ter méritos se querem ser salvas, praticar autojustiças se querem ser salvas, se esforçar para alcançar essa tão sonhada salvação. Os evangélicos, os religiosos, têm medo de perder a salvação. Uma hora eles estão salvos, outras horas não. Por causa do entendimento que eles receberam dos seus líderes religiosos e recebem dentro desses lugares. É esse o conceito que eles têm de ser salvo. Quando eu afirmo, você já é salvo. Porque o Espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. É no nosso espírito que Deus, que é Espírito, testifica que somos seus filhos. Eu me lembro de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que vós sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele disse: não de obras, para que não vos glorie. Isto implica que é na mente. Isto implica que não é por meio do corpo, com as práticas das obras, do tal de fazer e deixar de fazer. Mas eles estão conscientizados por esse sistema religioso que salvação se alcança desta forma, desta maneira, através da religiosidade, do fazer e do deixar de fazer, dos esforços de cada um, da autojustiça, dos méritos de cada um, cumprindo todos esses ritos, praticando todas essas liturgias e todos os cerimoniais impostos por eles, segundo os rudimentos da lei de Moisés, segundo os seus preceitos e segundo os seus achismos. Então, isto posto, eu te digo que qualquer sacrifício, esforços, méritos e autojustiça, cai por terra, prevalecendo a salvação na mente. Quando Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, era o mundo de Israel, e pregai para que eles fossem salvos na mente. O crer ali era na mente. Seriam salvos da grande tribulação que estava por vir. Uma vez crendo na mente, eles estariam livres da grande tribulação. Portanto, somos já salvos. Eu não tenho que aceitar Jesus nada, eu não tenho que seguir ritos, eu não tenho que praticar liturgias, eu não tenho que ter um templo religioso para eu frequentar, eu não tenho que ter um suposto líder que se diz ter uma autoridade espiritual sobre minha vida para que eu possa ser salvo. Isso é uma mentira, isso é um engano da religião. Então, com esse entendimento, os religiosos não aceitam, porque eles dizem assim: se é assim, então é fácil demais ser salvo. Eles dizem: se é assim, então não tem graça. Quando Paulo diz que é por graça, é o favor imerecido. Porque para eles abrem brechas para uma vida de libertinagem, quando se tem esse entendimento. Só que eles esquecem que vivem na libertinagem os carnais. Os espirituais não. Vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais.
Mas os carnais vivem na prática das obras da carne, sim, porque não têm o entendimento, porque não são espirituais. Quando, segundo eles, tudo se pode fazer, eles dizem para nós: então eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer, sim, é problema teu. Se você acha que deve fazer, você faça, mas saiba que tudo quanto semear tem consequências. E você vai colher, como eu vou colher, como eu já colhi e colho. Todos nós colhemos aquilo que plantamos por meio da carne. Quando se tem o entendimento, você vive voltado para o mundo espiritual de Deus, focado nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Não se prende às coisas desta vida. Participa sim, mas sem se deixar influenciar por elas, porque elas não fazem parte dessa vida espiritual que você tem diante de Deus e para com Deus. Mas a salvação para os religiosos tem que ter a participação dos homens, sim, na sua salvação. Se não tiver um homem, um líder religioso, não tem graça, não há salvação. Eles escutam esses homens e vivem segundo os seus preceitos, segundo os seus ensinamentos. Paulo diz que é leite que alimenta os religiosos. Os que vivem segundo os preceitos dos homens são alimentados com leite, não com a sã doutrina, com a palavra da verdade, com uma palavra forte. Porque não cresceram, são meninos ainda, vivendo debaixo dos rudimentos. Quando o entendimento vem, a pessoa cresce. Ela se torna adulta. Ela é alimentada com a palavra, com a sã doutrina, com a palavra da verdade. E ela então vive uma liberdade no Espírito, reconhecendo Deus como único e soberano, que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e de todos. É este Deus que nós cremos. Ninguém nos tira essa crença, essa confiança nesse Deus, que tudo é a sua vontade. Os espirituais sabem discernir o que é espiritual e o que é carnal. Ele sabe porque ele tem o entendimento, porque ele foi salvo na mente, porque ele sabe que o seu corpo não é e nunca foi templo da habitação de Deus. Isso é daqui, desta vida. Isso é terreno. Isso é daqui, deste mundo. Tanto que a palavra diz que assim como as nuvens passam e se dissipam, o corpo, a matéria voltará ao inferno, à sepultura, ao pó da terra, e de lá nunca mais sobe, lá desaparece. Mas o mesmo o autor, ao Eclesiastes 12:7, diz que o Espírito ele veio de Deus. E se ele veio de Deus, ele volta para Deus. O Espírito é o tabernáculo, é o templo, é a morada, é a habitação de Deus. É lá que Deus habita. E ele é Pai dos Espíritos. E ele não é Pai na carne. Então, a salvação é na mente. A religião, ela não permite, ela não deixa que você seja salvo na mente. Porque você vive comprometida com esse sistema religioso, seguindo a homens, ouvindo o que eles dizem, o que eles falam. Eles têm seus interesses, eles têm suas conveniências. E o que eles querem é aprisionar vocês, para que vocês vivam debaixo de jugo e de fardo imposto por eles, para que eles possam alcançar as suas conveniências e os seus interesses. Quando Deus trabalha no Espírito, quando Deus faz morada no Espírito, quando Deus habita no Espírito, e os filhos de Deus que têm um entendimento são dirigidos e guiados tão somente pelo Espírito. Romanos diz isso. Então esta é a palavra de hoje. Você já é salvo.
Aí alguém diz assim, então eu vou fazer de tudo que eu quiser fazer. Faça, é problema teu. Planta que você vai colher. Mas isso não tem nada a ver com essa salvação pregada e ensinada pelo sistema religioso. O que te falta é ser salvo na mente. É o entendimento que tão somente o Espírito Santo pode dar. Homem algum não pode dar esse entendimento. Curso de teologia, frequentando a escola bíblica dominical, ouvindo esses homens, você nunca alcançará o entendimento. Mas o dia que tu despertar de dentre os mortos, o Espírito Santo vai te esclarecer. E você receberá o entendimento. Você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vai reinar em vida. Vai descansar tão somente no Senhor. Então esta é a palavra. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, divulgue, compartilhe e semeie esta palavra. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, do Evangelho Eterno, amamos vocês.